Oi, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Se você tá chegando agora e não me conhece, muito prazer. Eu sou a artesã responsável pelos amigurumis aqui desse canal. Então hoje a gente vai fazer essa centopeia, essa simpática centopeia, muito fácil e muito legal de fazer. Vocês vão adorar confeccionar ela. Ela é de nível iniciante, ela tem pontos, bastante pontos de costura, mas é muito bom para que as iniciantes possam praticar a costura, e são todas costuras pequenas e bem fáceis de fazer. Então aí é hora de vocês praticar a costura. A base da minha centopeia é tudo feito numa peça só, tá? Não tem costura aqui nas emendas. A costura tá aqui no pescocinho dela, nas anteninhas e também aqui nas patinhas dela, tá? Ela é nível iniciante, bem fácil de fazer, vocês não vão encontrar dificuldade de fazer ela, e ela é um brinquedo sensorial. A minha centopeia tem chocalho em todas as peças dela, então ela é uma peça, ó, bem barulhenta, porque toda ela tem chocalho dentro. E ela tem 40 centímetros da cabecinha até a ponta aqui, antes de chegar aqui na cauda das miçangas, ela tem 40 centímetros na base de crochê dela, tá? Ela foi feita com os fios Tex 492, que é o nosso tradicional amigurumi, e também com agulha de 2,5 milímetros, e aqui eu trabalhei com sobras de fios todos que eu já tinha aberto em casa, porque são pouco material utilizado nela, tá? Eu trabalhei aqui na minha centopeia sensorial, então as bolinhas, todas as bolinhas têm chocalhinho dentro, e esse chocalhinho aqui eu já ensinei a fazer num videozinho que eu tenho aqui no canal. São chocalhos feitos com tampinhas de garrafa PET, então se tu não pegou essa aulinha, eu vou deixar ela aqui no primeiro comentário fixado, o link da aula, tu clica ali que vai te direcionar pra aula onde eu ensino a fazer, e daí vocês não vão encontrar aí dificuldade em botar chocalhinho em toda a nossa centopeia. Ela é um brinquedo aí sensorial para bebê ou crianças de todas as idades, para estimular aí a criança a brincar e a criatividade. Todas as peças são costuradas justamente por isso, porque é uma peça de criança, então tem que ser todas as pecinhas costuradas, não podemos ter colagens aqui, tá? E aqui, então, a gente trabalha com cores, para a criança, né, descobrir as cores. A gente trabalha com movimento, com os sons, né, do chocalho. Daí eu coloquei aqui miçangas de formatos e cores diferentes. Então eu espero que vocês aproveitem a aula. Na descrição desse vídeo vocês encontram ficha técnica completinha, com todos os códigos das cores que eu utilizei aqui, para quem quiser usar as mesmas cores. E no vídeo eu explico aí para quem não tem os acessórios, a improvisar com botões e outros acessórios que vocês possam ter em casa. Mas se tu quer adquirir esses acessórios que são lindos, maravilhosos e que deixam nossos brinquedos sensoriais ainda mais atrativos para as crianças, clica aqui também na descrição, tem o link da loja da Leilarte Aviamento, que é nossa patrocinadora e envia o material para nossas aulas aqui do Feito à Mão. Então, já usa o cupomzinho de desconto que tá aqui junto, Mari Trevisan 22, que tu ganha ainda um desconto na tua compra e tu vai amar os acessórios de amigurumis que tem lá no site da Leila, tá? Então, não vou mais me espichar, vamos para nossa aula. Bora crochetar. Compartilha esse vídeo com a tua amiga e teu amigo crocheteiro para que mais pessoas tenham acesso a essa aula e bora lá! Então, eu vou começar fazendo aqui, ó, as anteninhas. A gente vai fazer duas peças iguais. E as anteninhas eu vou fazer com a mesma cor que eu vou fazer na cabecinha dela, tá? As anteninhas e as patinhas são todas com a mesma cor. Então, eu vou trabalhar aqui com o fio rosa claro. O código com todas as cores dos fios que eu estou utilizando aqui, que é o Tex 492, tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Aqui você vai encontrar todos os códigos de cores que eu usei. E eu estou trabalhando com o fio Amigurumi Tex 492, agulha de 2,5 milímetros. Eu vou iniciar aqui, então, fazendo um anel mágico de 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou puxar aqui o rabinho do meu anel mágico. E agora, a gente vai fazer aqui, na segunda volta, 6 aumentos. Então, eu vou entrar aqui, ó, dentro do primeiro ponto. E aqui eu já vou colocar 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. E assim eu vou seguir aqui pelos meus 6 pontos, fazendo um aumento em cada ponto até o final. Encerrando aqui, então, depois que fizer toda a minha volta em aumentos, minha segunda volta com 12 pontos. Para a minha terceira volta, a minha sequência vai ser 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e o aumento. 2 pontos juntos no mesmo ponto. A gente vai repetir essa mesma sequência aqui dos 3 pontos e um aumento
até o final. Ou seja, a gente vai fazer 3 sequências de 3 pontos e um aumento. Vou pegar meu marcador de pontos aqui, ó, e vou vir aqui no primeiro desses 3 pontos, ó, e vou botar meu marcador no início do meu trabalho aqui pra gente não se perder, tá? Então, vamos seguir aqui a nossa volta, trabalhando 3 pontos e um aumento por 3 vezes. Depois que eu finalizei, então, a volta de 3 pontos e um aumento, agora eu tenho 15 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 4, a gente vai trabalhar a sequência inversa do que a gente fez antes. Então, aqui eu vou trabalhar, ó, 1, 2, 3 pontos e vou fazer uma diminuição, que é, então, pegando a alcinha da frente do primeiro ponto que segue, a alcinha da frente do segundo ponto que segue, passo pelas duas e faço a diminuição. E agora, eu vou fazer, então, 3 pontos e uma diminuição aqui 3 vezes. E no final dessa volta, eu vou voltar a ter 12 pontos. Agora, na nossa quinta volta, a gente vai fazer ela toda em diminuições. Então, eu venho aqui, eu vou pegar sempre a alcinha da frente do primeiro ponto, do segundo ponto, e fazer a diminuição. Essa volta aqui serão 6 diminuições no total, tá? Então, vai ser toda em diminuições, e no final dessa volta aqui, a gente vai ficar com 12 pontos no nosso trabalho, tá? Desculpe, com 6 pontos. A gente tem 12 pontos, vai fazer 6 diminuições e vai ficar com 6 pontos no nosso trabalho ao final dele. Agora, a gente vai trabalhar sobre os 6 pontos que a gente tem aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar agora da volta de número 6, que é essa próxima volta que segue aqui no nosso trabalho, até a volta de número 12. Então, no total, serão 7 voltas de 6 pontos. Então, a gente sempre vai trabalhar só um ponto para cada ponto aqui, por 7 voltinhas. Finalizadas minhas 7 voltas aqui, então, de 6 pontos, agora eu vou vir no primeiro ponto aqui, vou dar um ponto baixíssimo. E vou deixar aqui, vou cortar e deixar um pedacinho de fio pra costura. Não precisa muito fio, tá, gente? Porque são costuras muito pequenas, tá? De poucos pontos, então não precisa muito fio. Uns 15 centímetros de fio aí é suficiente, ó. Tá? Agora, com a ajuda da pinça aqui, ó, depois eu vou pegar um pouquinho de enchimento e vou tocar aqui nessa parte da minha anteninha, tá? Vamos reservar aqui as nossas 2 anteninhas, então. E agora, a gente vai fazer as patinhas. No total, a gente vai fazer 12 patinhas. Todas são iguais, tá? Então, ó, aqui tá a minha patinha e eu vou fazer com vocês aqui. Eu já fiz as minhas 11 e a última eu faço com vocês, porque são todas a mesma receitinha e é bem facinha de fazer, bem rapidinho, tá? Então, aqui, ó. Vamos iniciar aqui fazendo o nosso anel mágico, ó. Então, eu entro aqui, puxo, fecho a minha laçada. E agora, aqui dentro do meu anel mágico, eu vou colocar os 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos encerrar aqui, ó, o nosso anel mágico. E agora, na nossa segunda volta aqui do nosso anel mágico, a gente vai trabalhar uma sequência de 1 ponto, 2 pontos, e no próximo, um aumento. Vamos repetir de novo, ó. 1 ponto, 2 pontos, e no próximo, o aumento. Então, a gente ficou aqui agora na segunda volta com 8 pontos. Vamos puxar o nosso anel aqui pra fechar bem ele e vamos desvirar a nossa peça assim, ó. Pra ela não ficar torcida. Essas peças pequenininhas são um pouquinho mais chatinhas de fazer no início, quem ainda não tem muita prática, mas é só ter paciência, tá, gente? Crochê é um jogo de paciência. Agora, a gente vai fazer uma volta aqui trabalhando sobre esses 8 pontos que a gente ficou aqui, ó. Então, eu venho aqui e vou fazer, ó, ponto sobre ponto, sobre os 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontinhos. Venho dentro do primeiro ponto aqui, puxo o meu baixíssimo, corto aqui, deixando um pedacinho também pra gente costurar. É uma peça de bebê, tá, gente? Então, tem que ser costurada, tá? Se vocês vão fazer uma peça pra uma criança maior, vocês podem optar aqui por uma colagem, tá? Mas, peça de bebê, a gente não escapa de costurar, tá? Porque a cola, ela é tóxica, né? Então, a gente não pode fazer muitas colagens mínimas possíveis em peças baby. Ó,
E é para um bebê bem pequenininho, que ainda nem nasceu esse meu aqui, então... Tem que ser... realmente... só com costura mesmo. Mas são costuras pequenas, costuras fáceis, e é bom pra vocês praticar a costura e perder o trauma de costura, né, gente? Costura não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então, tá pronta aqui a patinha, ó. São 12 patinhas, as minhas já estão prontas, eu vou reservá-las aqui. Agora, a gente vai fazer a cabeça, tá? E assim, gente, a cabeça e todas as outras bolinhas do corpo são a mesma receita, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer a cabeça com vocês. A cabeça e a primeira bolinha do corpo, na verdade, eu faço com a mesma cor, tá? Que é pra dar sequência no corpinho. Depois eu vou começar a fazer as bolas coloridas, mas eu vou explicar tudinho pra vocês aqui. A gente vai fazer essa primeira bolinha junto, que é a da cabeça. Como eu falei, as demais são iguais. Então, a gente vai fazer a primeira da cabeça e depois, quando eu for fazer a primeira do corpinho, porque a cabeça é a única peça que é costurada da base da nossa centopeia, tá? Então, depois que eu fizer a cabeça, eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer o corpinho, tá? Que deve mudar um pouquinho no final da receita, mas eu vou explicar bem direitinho, vocês vão entender, tá? Ok. Mas essa receita aqui, a gente vai repetir várias vezes a mesma, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu anel mágico. Dentro do meu anel mágico, a gente vai colocar os nossos 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos aqui, ó, encerrar o nosso anel mágico. E na nossa segunda volta, a gente vai fazer ela toda em aumentos, tá? Então, a gente vem aqui no primeiro ponto e já faz aqui o nosso primeiro aumento, ó. 2 pontos juntos no mesmo ponto. E assim, eu vou fazer agora aqui por toda a minha volta. Um aumento em cada um dos meus 6 pontos que eu tenho aqui. Vamos finalizar aqui, então, a nossa segunda volta com 12 pontos. Para nossa terceira volta, a gente vai trabalhar um ponto e o aumento. 2 pontos juntos no mesmo ponto, formando o meu aumento. E vamos repetir essa sequência de um ponto e um aumento até o final. No final aqui da nossa terceira volta, a gente vai ficar com 18 pontos. Para nossa quarta volta, a gente vai trabalhar a sequência de 1, 2 pontos e o aumento. Vamos seguir aqui trabalhando na sequência de 2 pontos e um aumento. Vou botar o marcador aqui no meu primeiro ponto. Seguindo a sequência de 2 pontos e um aumento até o final. No final dessa volta, a gente vai ficar com 24 pontos. Então, vamos aqui nessa volta toda em 2 pontos e um aumento. Na nossa quinta volta, a nossa sequência vai ser 1, 2, 3 pontos e o aumento. 2 pontos juntos no mesmo ponto, formando o aumento. Assim, eu vou seguir aqui, então, até o final, trabalhando 3 pontos e um aumento. No final aqui da minha quinta volta, eu vou ter 30 pontos no meu trabalho. Para nossa sexta volta, nós vamos trabalhar a sequência de 1, 2, 3, 4 pontos e o aumento. E vamos seguir aqui por toda a nossa volta, 4 pontos e um aumento. No final da sexta volta, a gente vai ficar com 36 pontos no nosso trabalho. Para nossa sétima volta, a nossa sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5 pontos e o aumento. E assim, a gente vai seguir aqui até o final. 5 pontos e um aumento por toda a nossa volta. No final dessa volta, a gente vai ter 42 pontos. Agora, então, eu tenho 42 pontos no meu trabalho e nessa altura a gente vai começar a fazer as voltas de ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar aqui da volta de número 8 até a volta de número 15, então, no total, a gente vai fazer 8 voltas de 42 pontos. Então, vamos só subir o nosso trabalho aqui por 8 voltinhas de ponto sobre ponto. Finalizadas minhas 8 voltas, então, aqui de ponto sobre ponto. Agora, na volta de número 16, a gente vai começar a fechar nossa bolinha, tá? Então, eu vou trabalhar aqui nessa volta 1, 2, 3, 4, 5 pontos e a minha diminuição, alcinha da frente, faço a minha diminuição. E assim eu vou seguir aqui, então, por toda essa volta, trabalhando 5 pontos e uma diminuição até o final. No final da volta de número 16, a gente vai ficar com 36 pontos. Agora, na volta de número 17, a gente vai trabalhar a sequência de 4 pontos.
Um, dois, três, 4 pontos e a diminuição. E vamos seguir aqui fazendo 4 pontos e uma diminuição até o final. No final da volta de número 17, a gente vai ficar com 30 pontos. Depois que a gente fez aqui a nossa volta de 4 pontos e uma diminuição, nessa altura que a gente tá aqui, a gente vai botar um pouquinho de enchimento lá no fundo da nossa peça. Pra gente botar o nosso guiso, tá? Então, aqui, ó. Vou botar um pouco de enchimento. Não precisa a gente encher tudo agora, tá? É só pra gente colocar o guiso. E vou botar o meu guiso de chocalho. Esse guiso de chocalho aqui eu já ensinei aqui no canal como que faz, pra você não precisar comprar 7 guisos de chocalho, né? A gente vai fazer os nossos próprios guisos de chocalhos com tampinhas de garrafa PET, tá? Aqui no onde eu usei a fita durex, quem preferir pode usar cola quente pra fechar, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer todos os nossos guisos assim. São 7 guisos que a gente vai fazer. Então, o link para fazer esse guiso aqui vai ficar aqui no primeiro comentário desse vídeo fixado. Tem o link ali, é só vocês clicar que tem o videozinho aqui onde eu ensino a fazer guiso de chocalho. É bem fácil e super barato, porque tampinhas de garrafa PET todo mundo tem em casa, tá? Então, a gente vai botar o guiso aqui, botou um pouquinho de enchimento lá no fundo e vai botar mais um pouquinho de enchimento aqui no nosso trabalho, tá? Depois a gente termina de encher. A gente vai só fazer essa parte aqui, pra gente poder botar o guiso dentro, tá? Todas as minhas peças vão ter guiso dentro, porque eu quero uma peça bem barulhenta, tá? Então, a gente vai botar guiso em todas as nossas peças. Então, vou seguir aqui agora com a nossa receitinha, tá? E agora, a gente vai, então, pra volta de número 18, e na volta de número 18, a nossa sequência vai ser... Cuidar aqui pra gente não pegar a fibra junto. 1, 2, 3 pontos e a diminuição. E assim a gente vai seguir aqui por toda a nossa volta, trabalhando 3 pontos e uma diminuição até o final. No final da volta aqui 18, a gente vai ficar com 24 pontos. Agora, na volta de número 19, a nossa sequência vai ser 1, 2 pontos e a minha diminuição. E vou seguir fazendo aqui 2 pontos e uma diminuição até o final. No final da volta de número 19, a gente vai ficar, então, com 18 pontos no nosso trabalho. Para a volta de número 20, a minha sequência vai ser 1 ponto e a diminuição. E a gente vai seguir aqui trabalhando essa sequência de 1 ponto e uma diminuição até o final. No final dessa volta aqui, de número 20, a gente vai ficar com 12 pontos no nosso trabalho, sempre trabalhando 1 ponto e uma diminuição. Então, aqui, ó, pessoal, eu já fiz a minha carreira aqui de 1 ponto e uma diminuição. Agora, a gente tem 12 pontos e eu já coloquei todo o meu enchimento aqui na minha peça, tá? Então, a minha peça já tá toda cheia aqui, porque a gente vai fazer agora aqui a nossa última volta em diminuições, tá? Tanto para a cabeça quanto para o corpinho, sempre essa vai ser a última volta de diminuições, tá? Então, aqui, agora na volta de número 21, eu vou fazer 6 diminuições. E depois, isso aqui é o que vai definir a diferença de corpinho e da cabeça, tá? A única peça que a gente vai fechar é a cabeça, tá? Então, aqui, ó. Vou fazer agora aqui, ó, toda essa volta em diminuições. No total, serão 6 diminuições seguidas aqui, então, tá? Vamos fazer aqui, ó, toda a nossa volta 21 em diminuições no nosso trabalho. Vou seguir aqui fazendo as minhas 6 diminuições. Então, aqui, ó, fiz a minha última volta de diminuições, e aqui o que vai definir a diferença pro corpinho da cabeça é que quando a gente fizer a primeira bolinha cor de rosa, porque a cor da cabeça vai ser a mesma cor que a gente vai iniciar o corpinho, tá? Então, a primeira bolinha que eu fizer, que é essa daqui, ó, cor de rosa, quando eu chegar nessa altura, eu vou cortar o meu fio e vou fazer o meu fechamento aqui do meu falso anel mágico, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer o corte do fio, vou fazer o fechamento no falso anel mágico e vou rematar o fio e guardar, porque vai ser a nossa cabecinha, tá? Na segunda peça, que é essa daqui, ó, eu não vou cortar, eu não vou fechar o meu anel mágico, porque eu vou seguir daqui pra fazer a extensão do corpinho da centopeia, tá? Então, aqui, ó, nessa altura que eu tô aqui, ó, eu vou cortar o fio sim, tá?
mas é pra fazer a troca de cor, porque agora eu vou começar a trabalhar minha centopeia bem colorida. Então, na cabeça, quando vocês chegarem aqui, vocês façam o encerramento no falso anel mágico. Se vocês não sabem fazer o falso anel mágico, segurem a peça de vocês com um pedacinho de fio aqui, que no final, quando eu encerrar a última peça da minha centopeia, eu faço junto com vocês o encerramento do falso anel mágico, pra vocês aprenderem, tá? Porque a cabecinha é a única peça que a gente faz separado e reserva, porque é a única peça que é costurada na base da centopeia. Então, eu fiz aqui, fiz a cabeça, agora eu fiz mais uma peça da mesma cor da cabeça, que é onde eu vou seguir agora pra fazer o corpinho. Então, aqui, quando eu chegar no último ponto da minha diminuição aqui, ó, na minha última diminuição, nas duas últimas laçadinhas, a gente vai fazer a troca de cor, tá? Porque a gente vai emendando as peças uma a uma, pra gente não precisar depois fazer muita costura nessa centopeia. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou puxar aqui o fio que eu vou trabalhar, que é o fio verde. Vou trazer ele aqui pra trás, porque depois eu dou um nozinho nos dois pra esconder, tá? E agora, eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho do meu trabalho, no primeiro ponto, e vou fazer essa volta de 6 pontos aqui, toda em aumentos, ó. Trabalhando, ó, um aumento para cada ponto que eu tenho aqui. No total, vão ser 6 aumentos aqui, então, nessa primeira volta aqui da minha centopeia. Da minha extensão da centopeia, né? Porque nós estamos indo para a segunda bolinha do corpinho da centopeia, tá? Então, eu vou fazer essa voltinha aqui, ó, toda em aumentos. Fazendo um aumento para cada um dos 6 pontos que eu tenho aqui, ó. Até o final. E vamos encerrar, então, aqui com 12 pontos. Então, depois que eu fiz aqui, ó, os meus 6 aumentos, tenho 12 pontos nas duas pontinhas aqui, ó. Eu vou dar um nozinho. Na minha troca de cor aqui, eu vou dar um nozinho. Cortar o excesso e esconder dentro aqui da minha peça, tá? Na minha troca de cor, eu faço isso aqui. Dou uma enroladinha aqui nas pontas. E toco aqui pra dentro. Escondendo o meu fiozinho aqui, tá? Então, essa daqui é a nossa primeira volta aqui. Da nossa segunda bolinha do corpinho. Agora, a gente vai fazer aqui na próxima volta. Um ponto e um aumento. Até o final. Um ponto e um aumento. E a gente vai fazer isso aqui, então, até o final, finalizando essa volta, então, com 18 pontos. Então, aqui, ó, terminei a minha carreira de um ponto e um aumento. E agora eu vou explicar pra vocês aqui como que vai funcionar, porque aqui é a mesma repetição dessa primeira bolinha aqui, tá? Então, aqui, ó, todas as bolinhas são feitas do mesmo jeito e emendadas do mesmo jeito no corpinho da nossa centopeia, tá? Então, o que que acontece? Aqui eu fiz a carreira de um ponto e um aumento. Eu vou seguir até a carreira de 5 pontos e um aumento, como a gente fez aqui. Depois, eu vou fazer minhas 8 carreiras de 42 pontos de ponto sobre ponto. E depois, eu vou começar a fechar igualzinho a gente fez aqui, até chegar em 6 pontos, onde eu vou emendar uma nova cor, igual a gente fez aqui, e fazer a nova bolinha, tá? Então, não tem segredo aqui, porque a repetição é sempre a mesma receitinha, tá? Essa receitinha aqui, eu vou deixar aqui fixadinha pra vocês, ó, no cantinho, eu vou deixar rolando um pouquinho pra vocês copiar, porque é sempre a mesma coisa, tá, gente? A gente vai fazer a primeira volta aqui toda em aumentos, e depois a gente vai seguir até 5 pontos em um aumento, 8 carreiras de ponto sobre ponto, e depois a gente vai começar a fechar até ficar 6 pontos e repetir tudo de novo. É sequência, é repetição, a centopeia é só repetição. E a cada bolinha eu vou usar uma cor diferente, tá? As únicas bolinhas que eu faço da mesma cor é a primeira bolinha da cabeça, que eu encerro e reservo, e a segunda bolinha do corpinho, então, a primeira bolinha do corpinho, que depois eu vou emendar a cabeça aqui, tá? Então, agora eu vou seguir aqui fazendo as minhas repetições de cores e de cores e de cores, tá? Sempre a mesma receitinha. E quando eu fizer aqui, ó, no total vão ser 6 bolinhas na minha centopeia, tá? Então, eu fiz a primeira, fazer a segunda, e vou seguir trocando as cores até fechar 6. Depois que eu fizer essa primeira bolinha aqui, ó, no finalzinho dela eu volto pra gente começar a próxima bolinha junto pra vocês pegar bem essa emenda da bolinha aqui, tá? Então, eu vou seguir aqui com a receita até chegar no meu fechamento com 6 pontos, e daí eu retorno pra gente fazer mais uma vez junto essa troca de cor e esse início aqui pra vocês conseguirem pegar bem, tá? Vou seguir a minha aqui e já retorno.
Então, eu fiz mais uma bolinha aqui, ó, agora eu fiz, então, toda a bolinha, agora já fazer novamente aqui a troca de cor pra emenda, pra vocês pegarem bem como que a gente faz as sequências aqui, ó. Então, aqui eu fiz as minhas 6 diminuições, eu tenho 6 pontos. No último ponto, eu cortei o fio, na minha última diminuição, e na laçadinha, aqui nas duas últimas laçadinhas, ó, pra fechar o ponto, eu já vou fechar com a nova cor. Aqui, né, as cores são opcionais, vocês podem trabalhar com uma peça bem colorida, mas quem quiser usar as mesmas cores que eu, os códigos das cores estão aqui na descrição desse vídeo. Já falei isso pra vocês, né, só pra relembrar, tá? Então, aqui, ó, fiz a troca pra cor lilás e agora eu vou de novo aqui, ó. Pra cada ponto que eu tenho aqui, eu vou colocar 2 pontos juntos, formando o nosso aumento, tá? Então, vamos seguir fazendo aumento por toda a nossa volta aqui, são 6 pontos, serão 6 aumentos, 12 pontos no total, tá? Então, feito aqui toda a volta em aumentos, na nossa próxima volta, a sequência é um ponto e um aumento por toda a volta, e agora a gente vai fazer tudo de novo aqui. Como eu falei, as bolinhas são todas a mesma proporção, então é sempre a mesma receitinha, tá? Então, agora, ó, e depois que eu terminar com a bolinha cor lilás, eu vou pra próxima com a cor que eu escolhi, e assim eu vou fazendo a troca de cores até eu fechar 6 cores, tá? A quantidade também aqui de bolinhas que vocês querem fazer pra centopeia de vocês é opcional, tá? Se vocês querem fazer mais, se vocês querem fazer menos cores, aqui o tamanho da centopeia fica a critério de vocês, tá? E lembrando que sempre dentro de cada chocalhinho eu tô botando um guiso, então, feito aí de tampinhas de garrafa PET. Esse daqui, ó, eu fiz com cola quente, aquele eu fiz com Durex, esse eu já fiz com cola quente, ficou até mais bonitinho, com 2 tampinhas brancas, tá? Então, vamos seguir aqui no nosso... na nossa centopeia aqui. Então, eu vou até a minha última bolinha. Quando eu fizer a última bolinha, eu venho pra gente encerrar no falso anel mágico aqui, pra me ensinar vocês a fechar no falso anel mágico, que nem vocês vão fechar a bolinha da cabeça,